Então, falando um pouco sobre a arte indígena brasileira, eu vou falar suas características, as artes deles. No caso, tem a cerâmica. Ela é usada de muitas formas na cultura. E na arte, a maioria das tribos indígenas para a fabricação de objetos, utensílios e decoração. E é muito visto vendendo também. A cerâmica é um dos materiais utilizados pelos indígenas, provavelmente é devido à versatilidade do material e utilizado na confecção de diversas utilidades domésticas, tipo jarro, panela, vasilha, e o material ele é produzido pelos indígenas quase sempre pelas mulheres e a partir de uma mistura feita de barro e outros insumos naturais. E depois de prontos, os objetos eles são aquecidos para que se tornem mais resistentes. E é muito visto indígenas, pelo menos aqui na cidade, eu vejo muitos vendendo, né? E a pintura corporal, ela é utilizada em momentos especiais, como na prática de rituais e celebrações. Ela varia conforme a ocasião. E cada etnia, cada grupo indígena possui um tipo específico de pintura, que representa e identifica a característica da tribo. E as tintas utilizadas, elas são retiradas de elementos da natureza, tipo óleos, sementes, flores, e elas possuem um significado diferente e podem representar lugares e funções ocupadas em cada membro da etnia ou da tribo, assim como pode ser usada representando os membros da família. Da mesma forma que as pinturas são diferentes para homens e mulheres. E as mulheres casadas, por exemplo, elas não utilizam pinturas específicas para identificar o seu compromisso. Elas utilizam pinturas específicas para identificar o seu compromisso consequentemente, ao membro da mesma. As máscaras, elas são uma parte importante da cultura indígena. Elas são usadas principalmente em rituais e festas da tribo, por exemplo. O uso e a produção das máscaras, ele é carregado de simbologia, e esses objetos podem representar seres sobrenaturais e antepassados. E algumas etnias utilizam as máscaras em seus rituais como uma maneira de levar alegria e bons sentimentos às entidades espirituais que tiveram conflito indígenas em tempos passados, e como se fosse uma forma de apaziguar esse conflito. Por exemplo, os indígenas Xingu utilizam a máscara em rituais de proteção e conexão com espíritos protetores da tribo. E as máscaras, elas são feitas por cada tribo, possuem características próprias e representatividade única. Mas, em geral, as máscaras são feitas com cascas de árvores e podem ser pintadas, caracterizadas com tintas naturais e plumagem de animais. E para finalizar, falando do documentário A Última Floresta, da distribuidora Gulani, o Chama Davi, ele tenta manter vivos os espíritos da floresta e as tradições indígenas. E no meio disso tudo chegam os garimpeiros, e com os garimpeiros chegam as mortes, as doenças, isso trazendo para a comunidade indígena mesma, que fica localizada no território de Yanomami, e esse território ele fica isolado na Amazônia. E essa série, ela tá disponível na Netflix.